Olá, irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo discípulo-discipulador do livro do pastor Pedro Durval. Nós ficamos na página 119, nós daremos continuidade a essa página com relação à igreja contemporânea. A página 18 fala sobre o cultuar abrange apenas o racional, possui um tampão emocional, não sendo sensível ao Espírito Santo. Verdadeiramente, tudo passa primeiramente pela lógica racional antes de tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Nós nos reunimos como igreja, como organismo em Cristo Jesus, de forma que a nossa caminhada possa ser única, né? Em unidade, em um pensamento, em um propósito, nessa caminhada. O cultuar, né? Ele é algo muito importante na vida de cada crente. Por isso que nós nos reunimos, né? Porque nós pertencemos ao mesmo corpo, né? Pertencemos a um corpo e caminhamos em Cristo Jesus. E por isso nós cultuamos. Existem também crentes de muitas línguas, né? Crentes de muitas línguas. Então existe algumas com as quais temos que lidar constantemente. Língua o autor coloca, o pastor Pedro Durval coloca várias línguas, né? Língua de sandália, língua de fifi, língua de anti-rider, que não dá férias para as palavras torpes. Língua da sogra, quando desenrola, vai longe, né? Ele põe aqui algumas figurações muito interessantes. Então a gente tem que ter muito cuidado também com a língua, né? A língua, por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos ser atentos a ouvir e tardio no falar. Atentos no ouvir e tardio no falar. Muito cuidado também para você não emprestar os seus ouvidos a pessoas que não têm nenhuma sensibilidade com relação ao corpo de Cristo. E sem pensar, levianamente, né, de forma inconsequente, ele começa a disseminar coisas e falar coisas que não convêm, não edificam. Então é necessário muito cuidado com relação a isso, com a língua, né? Atentos a ouvir e tardio no falar. Ele fala também sobre a palavra de Deus, palavra racionalizada, né? Racionalizar a palavra. Então ele diz aqui que, imagine em qualquer proporção, grande ou pequena, quando milagres da graça poderiam acontecer, mas a palavra não é recebida como vinda de Deus, mas é menosprezada pelo argumento lógico de que o pregador conhece a minha vida, né? Pelo fato do pastor conhecer você, e então o pastor ele prega uma palavra, o discipulador ele passa um ensinamento para você, é porque não crê no poder da revelação de Deus naquele momento, de entregar uma palavra para você, uma palavra de edificação, uma palavra que possa te encorajar naquele momento, simplesmente porque você pensa que o pastor te conhece, ou o discipulador te conhece. Então não tem que racionalizar a palavra, tem que crer que o Espírito de Deus ele fala, e ele fala até hoje, fala pela sua palavra, né, utilizando servos dele como instrumento nas mãos de Deus. Tem defraudadores da obra de Deus, né? Essas pessoas estão sempre contra que é honroso fazer no reino de Deus.
posam até mesmo de interessados, mas estes interesse com viés de escusidade, né? Pessoas que não têm visão do reino. O reino não tem visão da expansão do reino, não tem visão da parte de Deus, né? Os propósitos de Deus para esse mundo, os propósitos de Deus para a humanidade. Então ele não entendeu ainda o que é a salvação e o que é o reino. Pessoas que estão que se infiltram na igreja com o objetivo de arrumar confusão. Ele ainda não entendeu o reino, ele não entendeu ainda a mensagem de salvação. Ele não sabe realmente por que Jesus morreu na cruz do Calvário. A essência do poder disso que tem sobre as nossas vidas. Então são pessoas que estão ali para criar confusão. A palavra diz que porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Em 2 Coríntios 11, 13. E consoante, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, Filipenses 3, 2. Então a palavra de Deus era bem clara, porque desde naquela época já havia pessoas se infiltrando na igreja, né? Deturpando a palavra de Deus. Mas isso se repete até hoje. Se repete até hoje. Lugar de ambiciosos, né? Pessoas que vê o pastorado, o ministério só com relação a finanças, né? A lucros. Então há isso. Hoje ainda pessoas que estão atrás de confete, né? Que pessoas joguem confete nele, que ele seja reconhecido, que seja bajulado. Existem vários hoje, naquele tempo e hoje. Então nós precisamos ficar atentos a todas essas coisas, a todas essas situações que vão surgir, com certeza vão surgir, né? No nosso meio, os líderes que apacentam a si mesmo. Estou na página 120. Líderes que apacentam a si mesmo, ele, né? Ele só come da gordura, né? E essa liderança, ela precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Com relação, não tem temor de Deus nenhum. Tem pessoas que fazem isso descaradamente, sem temor, né? Sem essa visão espiritual que é necessário ter. Não tem temor nenhum, simplesmente está aí por ocupar um cargo com objetivos financeiros, né? Por privilégios, né? E por aí vai. Aqui no último parágrafo da página 120, é o lugar que a palha satisfaz. Então, liderança que não se preparam, não lê a Bíblia, não oram, não está aí é necessário se esmerar na palavra de Deus. É preciso se concentrar na palavra de Deus. Para você preparar uma mensagem, né? Leva no mínimo 10 horas para você preparar uma mensagem. E você precisa fazer isso com antecedência. Estudo bíblico. É necessário você se dedicar a pesquisar, né? Ler. Se você não lê, você não tem conteúdo, não tem o que falar, não tem o que colocar, né? É necessário fazer isso. É preciso ter um momento de leitura, pelo menos uma hora de leitura, pelo menos por dia, para que você possa ter o que falar, para que você possa ter o que dar para as pessoas. Então, o discipulador, ele precisa não ler somente a lição do livro, ele precisa buscar outras fontes, ele precisa buscar recursos, né, para que possa passar para o seu discípulo. Então, se o discipulador, se ele se coloca numa posição e não se esmera naquela posição, não tem nada para dar, perca de tempo.
Ele está passando palha, né? Como diz o autor, palha, simplesmente palha, né? Palha, entendeu? Para o seu discípulo. Então vamos parar por aqui, irmãos. No fim, vamos deixar a página 121 para a próxima lição. Que Deus te abençoe, que você possa cada dia ter essa visão da igreja contemporânea. Hoje vemos de tudo nessa igreja contemporânea, mas se foge da essência que é a palavra de Deus, se foge da doutrina bíblica, que é pura palavra de Deus, se foge disso, não tem como se configurar e não tem como estar vinculado ao corpo de Cristo. Amém? Deus te abençoe, que a graça de Deus seja abundante sobre a tua vida. Amém?